Política, é história, é emoção. Aqui é nós. Quem gosta de poesia? Ninguém, senhor. Aí citarei Nego Drama dos Racionais. Senhor, isso é poesia? É. Então nós gosta. É isso. Todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Podcast. E nessa noite nós vamos receber um professor soteropolitano de 26 anos, formado em letras pela Universidade Federal da Bahia, é professor, adora esporte, treinar, correr. Está aqui com a gente meu amigo, meu parceiro, esse jovem Gilmar Figueiredo. Gilmarzão, seja bem-vindo ao Nós. É um prazer ter você aqui com a gente para conversar, ouvir um pouquinho da sua história, da sua vida, da sua trajetória, né? Fique à vontade, dê suas boas-vindas e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Edvaldo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, né? Então, tamo aí, vamos construir algo legal hoje. Ah, que bacana. Irmão, primeira coisa, como eu falei a você, aqui nós é um podcast de história, né? A gente gosta de ouvir as histórias das pessoas, a trajetória de vida das pessoas. Você, Gilmar Figueiredo, né? Tem algum apelido de infância, alguma coisa assim, os amigos... Rapaz, dentro de casa me chamam de Júnior, né? Porque Júnior. meu nome é igual ao do meu pai, mas normalmente no trabalho é Gil mesmo. É Gil, então você é meu xará, também sou Júnior também, né? Porque meu nome é igual ao do meu pai também, Sim, também sou Júnior. Você cresceu em Salvador, isso. né? Você cresceu na Liberdade mesmo, você Exatamente, na Liberdade. Sou cria da Liberdade. cria da Liberdade. A família é uma família pequena, uma família grande. Hoje eu sou filho do meio do meu pai, tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha a partir dele, mas de minha mãe eu sou o mais velho. E sua mãe, mas no total são quantos irmãos São dois. Dois por parte de pai e um por parte de mãe. Ah, então são 3 irmãos. Mas e a relação assim É bem tranquilo. é bem tranquilo? Somos É bem de boa? tranquilos também. É, é, Eu não sei assim, eu gosto de conversar com meus alunos, né? Fala, você tem irmão? Como é a relação com o irmão? Pô, a gente briga pra caralho, a gente e tal, não sei o quê. Sim. Eu não sei, eu sempre digo que assim, pra mim a vida seria difícil se eu não tivesse irmãos. Eu adoro ter irmãos. E eu não sei como é pra você. Como é pra você assim, qual a importância dos seus irmãos na sua vida, na sua adolescência, né, na sua formação? Como era essa relação, você que não é o mais velho, mas é o do meio, dessa ideia do irmão mais velho, de que cuida, de que orienta, de que educa. Você viveu essa experiência, você teve essa experiência ou Pronto. Com minha irmã mais velha, ela não cresceu comigo. Porque como era filha do meu pai de um outro casamento, então ela cresceu em um outro lugar. E aí, por muito tempo, eu fui o filho único de meu pai e minha mãe. Aí, por um momento, né, ficava pedindo um irmão, um irmãozinho e tal. Aí depois veio meu irmão, Giovanni, o nome dele. Hoje ele tá com 21 anos. Mas a gente teve uma relação muito tranquila, sabe? Não tinha conflitos normal, né? normal, Mas nada tão grave? tão grave assim. Então, na verdade, quer dizer, nessa família que seu pai formou com sua mãe, você que é o mais velho, na verdade. Isso, eu sou mais Então velho. você é o cara que, Eu tô no lugar do que cuida. do que cuida, do que Exatamente. orienta, né? Exatamente. E você tem essa coisa, porque eu e meu irmão também, a nossa diferença de idade é pouquíssima, acho que é Sim. 2 anos ou é 3. Então, os meus amigos é os amigos dele. O lugar que eu jogava bola era onde ele jogava bola. Uhum. Então, como a nossa diferença de idade é muito curta, ele frequentava os mesmos lugares, as mesmas pessoas, os mesmos grupos sociais, né, que eu frequentava também. No seu caso também, tem isso ou é... Não, a gente já tá em uns. A gente já vem de bolhas já um pouco diferentes. Hoje, meu irmão, né, é militar. E aí eu já sou professor, então a gente já tá, né, em correntes um pouco mais distintas. Ele é mais novo do que eu acho que 25, 21 para 25 anos de 5 diferença, anos? né? Ele já gosta de animes, é uma galera, né, meio otaku também. Eu já não sou desses animes e mangás, então a gente já teve caminhos diferentes, mas nada que interferisse na nossa relação, sabe? Entendi. E a escola, mano? Como era você na escola? Eu era tranquilo, velho, tranquilo. Inclusive, eu costumo falar para meus alunos que eu nunca fui o tão exemplar, eu fazia o básico, sabe? Entendi. Conseguia, mas é, tinha boas notas. E hoje, quando eu pego uma turma de terceiro ano, eu costumo dizer, né, para eles que no meu Enem foi bem tranquilo, né? Por exemplo, quando eu fui fazer o Enem, eu lembro que acho que minha mãe estava internada, estava no hospital, e aí
Minha tia, ela me deu uma vasilha normalmente a gente leva uma merendinha, né, pra comer neném, só Ah, que essa vasilha era uma vasilha de lasanha. Ela falou, vá leve pra você fazer a prova. O que é que acontece? Era um domingo de tarde, né? Comia lasanha, o que é que eu fiz? dormiu. Dormi. Dormi fazendo a prova do Enem. Acordei porque a fiscal havia, né, cutucado, pedindo pra eu acordar. Acordei e tal, saí embarcando tudo no aleatório. Foi o Enem de 2014, eu tava terminando o terceiro ano. Eu não tinha expectativa nenhuma, né? Eu falei, pô, fiz uma prova daquela, não vou ter nenhum sucesso. E aí, quando abriu o SISU, me joguei assim no aleatório, na UFBA, e não esperava nada, não tinha nenhuma expectativa sobre isso. Até que um dia, um amigo meu da escola falou assim: pô, parabéns. Eu falei, parabéns pelo quê? Não, porque seu nome saiu na lista de aprovados da UFBA, parará. Sendo que era o penúltimo dia para fazer a matrícula. Tava lá meu nome na lista para letras vernáculas. E aí eu falei, meu Deus! E aí foi aquela correria para reunir documentos, para levar para reitoria e tudo mais. Mas no final deu certo. E isso tudo para dizer que, né, costumo falar para os meninos que a galera sempre cria esse monstro, né, sobre a prova do Enem, que às vezes não é nem isso, né? Nem é tudo isso. É mais uma questão de conhecimento, confiança e vai. Mas você na escola, você era um cara assim, meio retraído, meio. Porque assim, eu Não, eu lembro quando. conversava muito. Muito, né? Eu lembro no meu Conversava tempo da muito. escola, era um cara assim. Que não queria ser visto, né? Então Uhum. eu fazia de tudo pra ficar na minha, sossegado, né? Não tinha poucas relações. Então, Sim. eu era meio essa figura meio introspectiva e tal. Ah, não. Você era não, você era o cara mesmo que Eu era o conhecia cara. geralzão e conversava com todo Eu mundo e conversava. Um pá. dia eu tava sentado na frente com a galera da frente, outro dia eu tava sentado no fundo com a galera do fundo, então saía conversando com todo mundo, com todas as bolhas. Saía passeando assim pela sala. A escola era em Salvador também, na Liberdade também. Isso, Você estudou, adventista. você estudou em escola adventista. Escola A família adventista. é evangélica, a sua Sim. família? Meus pais É? são batistas, cresci na igreja, eles são missionários, então cresci, né, no Ah, campo que com eles. bacana. Exatamente. E aí, acabei crescendo também em um colégio cristão, Entendi. mas aí deu tudo certo. Acho que também essa experiência religiosa também ajuda, né? Eu sempre falo para as pessoas assim que a igreja tem essa coisa de ajudar o jovem, né, o adolescente, porque ele bota você no grupo de dança, bota você no grupo da Sim, sim, música, sim. bota você no grupo da apresentação e tal. Então tudo isso ajuda a, a você a se soltar, a se desprender. E eu, como eu nunca vivi essas experiências, né, de participar dessas coisas mais coletivas assim, quando era muito moleque, Uhum. então eu sempre fui. Por isso que eu precisei fazer o teatro, quando eu resolvi ser professor. Então, por isso que eu precisei fazer um teatro para eu poder despertar algumas coisas que estavam aqui, talvez estava dormindo, né? Para Sim, que eu pudesse sim. ter condições de exercer essa profissão. Mas no seu caso, eu acho que parece que essa experiência adventista ajudou, né? Também foi mais tranquilo. Como por ser da igreja, também já fazia parte do grupo de teatro da igreja. Hum, Então já tinha essa coisa de sair com meus pais pra ir na rua, né? Aquele processo de evangelizar e tudo mais. Então, o contato com o público sempre esteve presente comigo o tempo todo. Então, ir pra sala de aula já não foi um grande baque, assim, ter que lidar com uma galera, com o público, com uma sala cheia. Sempre foi mais de boa pra mim. mais tempo mais tranquilão. Sempre mais tranquilo. E como era a realidade da escola que você estudava, a escola adventista? Você, claro, você hoje é um professor. Você tem contato com alguma escola adventista? De lá para cá, alguma coisa mudou no perfil da escola, no perfil do aluno, né? A forma das coisas, né? O que você. É, hoje, por ser uma escola cristã, havia muitas coisas na época, haviam muitas inferências que não eram discutidas, mas que hoje, né, essa galera nova que tá chegando aí com várias informações, traz à luz, né? Como, por exemplo, na minha época, os meninos não podiam ter cabelo grande, mas só meninos pretos. Porque o menino branco, o aluno branco, ele tinha um cabelo grande na escola adventista, né? Mas nós, se deixássemos o cabelo crescer, a direção falava: Ó, o cabelo tá grande, tem que cortar. Recentemente teve um caso desse na adventista também, né? Eu vi no Instagram um aluno que foi chamado pela direção para falar do Black, que estava muito grande, que precisava ser cortado, porque fazia parte das diretrizes da escola. Só que aí o colega também tinha cabelo grande. Então, qual era o parâmetro para identificar o que era cabelo grande e o que não era, né? Então, todas essas coisas começaram a ser discutidas dentro da escola, né? E começaram a ser revistas hoje, que até então, antes, ninguém parava para discutir, né? Ninguém trazia todas essas discussões que estão à tona hoje. Porra, que bacana. Sim. E assim, mostra, né, velho? Como essa coisa. É, é,
do racismo, né? Então, esse comportamento. E é uma coisa que, para mim, de verdade, eu nunca imaginei saber de uma experiência dentro de uma escola adventista, Uhum, né? Desse debate, assim, dessa coisa do cabelo, né? E uma coisa que, e talvez até para as pessoas que estão dentro da religião, passa despercebido. Então é preciso. Talvez não sei se você, naquele momento que você era estudante, você tinha esse sentimento que você tem hoje exatamente, sobre esse debate. exatamente. Você talvez colocasse muito mais uma questão moral religiosa. Não é porque a gente é da igreja, não pode ter o cabelo grande, né? É uma Tal, coisa mais de de educação do que educação ter noção de que havia um racismo estrutural acontecendo ali, né? por trás desse processo. Então, e hoje você consegue, né? Então, talvez naquele momento você não conseguia visualizar isso, mas Sim, hoje você já consegue visualizar. E esse é um debate até importante, essa coisa do racismo dentro do mundo religioso, porque é uma coisa velada, sim, né? As pessoas muitas vezes acham porque nós todos somos irmãos e somos filhos de Deus dentro da igreja, que o racismo lá, não, lá aqui na igreja não tem isso. Não, aqui na exatamente, igreja o varão não agride a varoa, ele não é grosseiro, né? Ele não, sabe? E aí exatamente. muitas vezes, né? Então assim, você, como é que eu posso dizer, você que nasceu em um lar cristão, né? Pode ser evangélico, né? Adventista é evangélico também ou é? Não, eles são, É, é uma corrente uma protestante, né? protestante também, né? Então, você que nasceu em uma corrente protestante, melhor dizer, não dizer evangélico, mas dizer protestante para ser mais correto. Tem, já vivenciou, já soube dessas experiências assim? Assim, eu estudava numa escola adventista, mas meus pais faziam parte da igreja batista. Hum, E aí eu acho que as discussões chegam mais rápido nas batistas do que nas adventistas, porque a adventista vai ter um teor mais conservador do que algumas outras batistas, né? Mas quando a gente percebe, a gente vê que existe uma estética muito branca, né? Dentro do. Por exemplo, você vai em um culto aos domingos. Quantas mulheres pretas vão estar de black no culto de domingo? Né? Vai deixar o cabelo cacheado, o cabelo crespo. Não, normalmente vai pranchar o cabelo porque é a estética, né? Essa é a estética aqui que que eles acabam predomina. que predomina. Então, se bem que hoje a gente consegue ver muito menos, né? Que bom. Então hoje a gente já vê muitas mulheres pretas indo com seus cabelos crespos, cacheados, indo pra igreja. Homens cabelo Tranquilamente. trançado. Homens de cabelo trançado, exatamente. Que até então não era assim, né? O homem tinha cabelo cortado, a mulher cabelo, né? Pranchado. E lá na igreja eu ainda. Eu, né, sempre falo isso com os amigos que eu tive um privilégio porque meu pastor era era um professor de filosofia. Ah, Então havia discussões que eram tratadas lá dentro que às vezes não chegavam em outras igrejas, sabe? Eu lembro de uma vez, em 2013, que eu tava no ensino médio, e aí tava tendo aquelas manifestações na rua, sim, né? a gente participou, a gente foi lá pra Ponte Nova, Sim, jogo do sim, Brasil e a gente exatamente. tomou bomba de polícia, rapaz, foi. Ah, que Eu tava dia, meu nessa Deus. manifestação também. Você tava também? Tava, É, tava. Eu era segundo ano do ensino médio. E o rapaz. incrível é que no domingo antes dessa manifestação, eu lembro do pastor ele falar sobre isso no altar. Ele falar sobre exercermos o direito de cidadão também, né? Lá, vocês fazem parte do corpo de Cristo, tá, mas não esqueça que também somos cidadão. Então a gente precisa estar lutando pelos nossos direitos, né? E aí, para falar da importância de estar indo pra rua, de estar reivindicando direitos, deveres, então, era o legal, sabe? Existia um discurso acadêmico ainda aqui dentro da igreja, que normalmente não acontece em outras, né? Então, me sinto muito privilegiado também por isso. Por ter algumas conversas com o meu pastor que eu sei que muita gente acaba não tendo com outros, entende? Então é bem tranquilo isso. Pô, que massa, velho. Isso aí que coisa bacana, velho. Que legal. Uma experiência que poucas igrejas têm, né? Eu conheci Sim. uma igreja que ela funciona até no Serra Verde. Também que o pastor, ele também é formado em filosofia, antropologia, né? Então eles têm uma concepção muito diferente das igrejas evangélicas, né, tradicional. Uhum. Né? Ela é uma igreja evangélica, mas é uma igreja que tem um olhar totalmente, né, muito mais progressista, né, dessas coisas do debate social. Eu lembro que eu fui no culto e ele dizia assim: a gente quer músicos evangélicos, mas a gente não quer que os músicos evangélicos só toquem músicas evangélicas.
A gente quer músicos evangélicos, mas que eles possam tocar com Xande, tocar com não sei quem, né? Sim. Ganhar dinheiro e tocar a vida deles. Pô, que bacana isso. E como foi que você despertou, velho, pra letras, cara? Né? Pra ser professor de letras. Professor que é uma profissão não tão valorizada, não tão respeitada. E a Pois gente é. passa a vida toda na escola vendo nossos professores reclamar do Sobre ser seu professor. trabalho, reclamando sobre ser professor, reclamando do salário, reclamando que o governo não respeita, que a polícia bate quando faz greve. E o que é que leva um jovem negro da periferia de Salvador a falar assim, bicho, eu quero ser essa poxa aí que ninguém valoriza. Rapaz, eu acho que um dos maiores, quer dizer, letras já era uma das minhas opções na época do ensino médio, mas não pensando na sala de aula, Sim. né? Eu gostava muito de ler e eu acreditava que se eu fizesse letras eu poderia, né, me tornar um escritor e tudo mais. Só que aí quando eu tive contato, só que aí a a vivência me levou pra sala de aula a partir do meu pai, né? Principalmente eu ter escolhido a área de português, porque meu pai foi um cara que cresceu no interior. Então ele teve que abrir mão muito cedo dos estudos para poder manter a casa, poder trabalhar. Então eu acabei indo para português, virando professor por conta dele, sabe? Falar aqui, ó, é por você, é por minha mãe que teve que abrir mão dos estudos dela, teve que abrir mão da faculdade para ser mãe. Então foram por eles. Eu lembro de uma experiência, foi em 2017. Foi em 2017. Tava o quê? No meu quarto semestre. E aí eu dava aula em um quilombo educacional que funcionava dentro da UFBA, né? Hum. O quilombo Vilma Reis. E aí, eu lembro que era um sábado de manhã, as aulas funcionavam de forma voluntária, então a ideia era que levássemos a educação para jovens periféricos, negros, LGBTQIA+, essa galera que é vulnerável, né, que não tem acesso, não tem o privilégio de ter uma educação de qualidade, então a gente acolhia essa galera para dar aulas de pré-vestibular. Só que um dia, minha mãe e meu pai entrou, né, as aulas funcionavam no auditório de ADM, lá no Canela, e aí meus pais entraram. E aí foi um choque. Primeiro foi o choque, né? Ver meus pais entrando assim no auditório. E depois meu pai começou a chorar. Começou a chorar porque ele tava vendo o filho dele dar aula, sabe? Aí chegou um momento que ele chorava, chorava de soluçar, que eu tentando me segurar, explicando o assunto, e eu acabei chorando também porque eu tava vendo ele chorar. Então, eu acho que esse é o meu momento em que eu me realizo enquanto professor, sabe? Entender que valeu a pena pra eles, sabe? Deram duro, pagaram minha escola, investiram na minha educação e hoje o meu papel é só retribuir o que eles fizeram por mim. Pô, isso é massa, porque eu lembro da. Minha mãe é feirante, né? E eu tava com alguma coisa, um cartão, tava com um cartão dela na mão, e eu tava dando aula. Uhum. Aí ela me ligou. Júnior, meu cartão tá com você? Falei, tá, tô na escola. Como eu dou aula no Polivalente, né? Então, a escola é pertinho da feira aqui, né? Sim, sim. Aí eu falei, vem aqui buscar rapidinho. Chega na portaria, a senhora me chama. Pronto. Aí ela chegou, me chamou. Ela não tava me dando aula, né? Mas eu saí da sala, fui lá, entreguei o cartão a ela, né? E aí ela foi embora e tal, não me disse nada. E aí depois eu vi ela conversando com alguém no telefone, falando da alegria dela, quando ela me viu. Pô, vi meu filho todo arrumado, vindo com o piloto e o negócio na Mas que mão, professor, né? né? Pô, eu dei um orgulho retado, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa, né? Uma Sim, coisa bacana quando a gente vê nossos pais que teve uma vida muito dura, né, velho? E que aí teve que muitas vezes abrir mão dos próprios sonhos, uhum, né? Abrir mão da própria vida para tentar fazer com que a gente pudesse alcançar em algum exatamente. canto. Mas como é que você chega em Camaçari, velho? Sai da Liberdade, aquele mundo ali, que é ali Liberdade, É, Curuzu, né? Lapinha, aquela região toda ali, que é um mundo gigante. O que é que te traz para essa cidade, cara? eu trabalhava numa escola em 2022, era uma rede, né? Hum, Só que aí a unidade que funcionava em Salvador acabou fechando. E aí alguns professores tiveram que sair, outros tiveram que ser realocados. Eu fui um do que foram realocados, e aí me transferiram para Camaçari. Que aí no início eu também fiquei, meu Deus, como é que eu vou para Camaçari? Será que eu vou continuar? Será que eu não vou? E tal. Mas foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Eu lembro que no mesmo ano, como eu já tava no processo de pegar a carteira de habilitação, eu meti o louco também, comprei uma moto. E aí, e aí eu fiquei indo e vindo pra Camaçari de moto, velho. de É moto. mesmo, De velho. moto. Rapaz, coragem, teu não, É. velho.
Mas aí, como era 20 horas, era tranquilo, ia às 7, eu voltava às 12, ok. Só que hoje, como eu tô numa outra instituição que, né, tô aí o dia todo, e aí eu preferi agora ficar de vez em Camaçari. Então eu fico de segunda a sexta e aos finais de semana eu volto pra Salvador, por enquanto. Mas você mora com seus pais ainda? É. Mora com seus pais. Aí, ao final de semana, tem que voltar, né, pra cuidar dos velhos. Voltar dos coroas, né? Então você aqui, então tá morando em Camaçari. Isso, Tá vivendo aqui. exatamente. Ah, que bacana, né, velho? E essa sua experiência aqui, você tem gostado da cidade? O que é que você acha da cidade, na verdade, né, velho? O que é que você tem achado de Camaçari? Porque Salvador é uma cidade gigantona, né, Sim, velho? É sim. um mundo totalmente É o diferente, choque cultural, né? né? Salvador é uma outra viagem. Então, minha irmã mesmo adora Salvador. Uhum, Eu digo sempre, poxa, Salvador pra mim só pra eu ir lá e voltar. Eu gosto de Camaçari. Eu acho que Camaçari tem uma coisa ainda meio de interiorana, então de você poder sim, ir pro centro andando, de fazer as coisas ainda tudo muito perto de você, sabe? sim. Salvador não, Salvador, poxa, você tem que ir fazer um exame, é um buzu. Você tem que comprar uma roupa, é um buzu. Então, tudo que você tem que fazer em Salvador, você tem que pegar um ônibus, sabe? Então, eu tenho essa coisa assim, caralho, Salvador tudo muito longe, tudo muito grande, né? Você Camaçari não. tropeça, tá em um barzinho. É, né? Camaçari não, Camaçari ainda eu consigo ainda. As pessoas me conhecem, a cidade me conhece, né? Todo mundo conhece todo mundo e tal. E como é essa pra você assim? Você É um choque nasceu, né? cultural que eu ainda tô aprendendo a lidar. Eu vou ser bem sincero com você. Talvez, e é por isso que eu tenho optado em ficar durante a semana, porque eu acho que eu não percebo tanto, né? Trabalho durante o dia, de noite eu vou pra academia, volto, durmo, acordo, então. Mas eu passar o final de semana em Camaçari tá sendo ainda um processo pra mim, porque em Salvador tem um barzinho perto, eu tenho praia ali, e aí aqui as coisas já são um pouco mais distantes, né? Pra ir pra uma praia, por exemplo, é 14 quilômetros, né? Que daqui É, pra Jauá, já, por exemplo. E aí é um processo que eu ainda tô aprendendo a me acostumar com essa rotina um pouco mais parada em Camaçari que não tem em Salvador. porque Salvador ferve, né, velho? Sim, Salvador não dorme. Por isso minha irmã gosta de Salvador. sim, Ela diz assim: não, Salvador, final de semana em Salvador, você sai de um lugar e para outro. Você não precisa você dormir, não. Você vai de um exatamente. canto para outro, né? Agora aqui E não, aqui já é mais os tranquilo. bares geralmente fecham meia-noite, né? Sim. 11 horas da manhã, da noite. Não tem. De fim, não sei se tem um bar aqui que funciona até de manhã. Não conheço nenhum. Nenhum É, boteco que se funciona até de conhecer manhã. também, você me manda essa informação para eu já estar ciente. Eu não conheço nenhum boteco que funciona de manhã. Mas a sua experiência na UFBA, eu estudei na UFBA, né? Eu fiz história na UFBA Uhum. e eu sou apaixonado por aquela universidade, cara. Sou apaixonadíssimo. Eu quero, no futuro próximo, talvez ano que vem, não sei, eu tô pensando voltar a fazer mestrado. Mas durante muito tempo, não só a UFBA, né? As universidades públicas foram muito atacadas, né? Deterioradas do ponto de vista político, né? Que essa é lugar de formar maconheiro, que o cara entra hétero e sai gay, e que não ensina nada, só ensina o que não presta e tal. Então houve essa deterioração, deteriorização da imagem, né, das universidades públicas no Brasil. Inclusive a UFBA também, tenho um amigo que criticava a UFBA pesadíssimo. Eu falo, velho, ele não estudou a UFBA, né? Você Ele conhece a UFBA? estuda? Não estudou. Ah, Você estudou na UFBA? Você conhece a UFBA? Então, bicho, mas você tá vendo, você tá falando de uma coisa que você não conhece. Acho que você deveria conhecer, ir lá, passa uma semana lá dentro, né, conhecendo, para você saber o que acontece ali dentro e tal. Como foi a sua experiência nessa universidade, bicho, nesse lugar, bicho? para falar da UFBA, eu acho que a gente vai entrar em umas polêmicas aqui, mas Mas é bom, é. é bom, é bom, é bom. E aí eu penso muito nessa galera que fala mal da UFBA de dois lugares. Primeiro, quem acaba deteriorando essa imagem, né? É uma galera que entrou, uma galera que não quer que a gente entre também, sabe? Então eu vou criar um monstro Boa sobre essa pergunta, universidade, boa pergunta. porque eu não quero que você acesse, eu quero que meu filho acesse. Ou eu também posso ser um cara que tentou, não conseguiu, então eu Tô prefiro falar frustrado. mal, exatamente. Então falar mal do que aceitar que eu não consegui passar pelo processo, né? Por outro lado, eu acho também que a universidade ela tem uma pequena culpa em relação a isso, né? Você falou sobre a questão na época da política mesmo, que a galera massacrou as universidades Nossa, federais. E isso também é culpa da gente no momento em que a universidade ela se fechou para ela, sabe? Era minhas discussões, eram minhas críticas em relação a 2018, por exemplo.
em que nós, né, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, nos fechamos numa bolha universitária, então eu estava ali só pensando em produzir artigo científico, parará, parará, e esqueceu da principal função da universidade, que é levar conhecimento para a comunidade. Então, chegou um momento que a UFBA ela não conversava mais com a periferia, né? Verdade. Aí eu lembro que em 2018 tava uma galera correndo, não, bora fazer workshop em tal lugar, bora fazer uma feira em tal lugar. Então a UFBA começou a se mobilizar para colocar alguns estandes, sei lá, no fórum, em Paripe. Só que no âmbito de política, começar a fazer isso, sendo que era um processo de base que deveria estar acontecendo há muito tempo. E aí, o trabalho de base que a universidade abandonou foi a que as igrejas acolheram. Foram que os pastores acolheram. E a igreja tinha um outro discurso em 2018, né? Verdade. Então, para a mãe preta, tá na comunidade, que tá ali tendo acesso à igreja o tempo todo, é mais fácil ela acreditar no pastor que tá com ela no dia a dia? Ou vai ser mais fácil para ela acreditar no estudante da Universidade Federal que está sendo demonizado, né? Então, este abandono da universidade fez com que, inclusive, né, o último presidente fosse eleito, né? Justamente porque a gente não estava mais tendo contato. Eu lembro que tem uma frase do Emicida, quer dizer, tem uma música do Emicida que fala que o ideal é ah, viver, sair, voltar e repartir. Voltar e repartir. Só que a universidade não estava voltando para repartir. Estava saindo, estava produzindo e ficando lá. Estávamos enchendo as prateleiras, as bibliotecas de produções científicas, esquecendo, né, das pesquisas que de fato deveria estar voltando para auxiliar a comunidade, voltar a fazer o trabalho de base, sabe? Então, nesse distanciamento, 2018, o país virou uma loucura, né? Mas a sua experiência, assim, na universidade, né, a sua de Gilmar, assim, foi uma experiência Ah, foi bem boa? tranquila. Foi. Você estudou tudo sempre durante o dia, ou estudou dia, à noite e tal? Era intercalado, porque eu entrei na universidade no momento que eu era jovem aprendiz. Entrei com 17 anos, Ah, entrou jovem. então precisava estar trabalhando para manter também a Xerox, né? Porque a Xerox era caro. Caro, caro. Então, manter o RU, manter o transporte. Não tive outras vivências, né, dessa galera que vai para os encontros nacionais, Sim. estaduais, porque eu sempre tive que trabalhar para estar dentro da universidade. Então, tive que viver o básico, mas o suficiente para, né, garantir meu diploma e não vivenciar as outras etapas da universidade, mas Esse foi um pouquinho assim na minha vida também na UFBA, né? Que eu sempre trabalhei e estudei. Então eu sempre falava, galera, assim, eu sinto, talvez, não é saudade, mas sinto não ter podido aproveitar essas coisas. Os vários sim, congressos que acontecem lá dentro, os vários sim. debates, né? A galera que participa de evento não sei aonde, evento não sei aonde, roda para aqui, roda para ali. Então essas experiências, né, eu também acabei não conseguindo viver Uhum. dentro da faculdade, porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que ajudar. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, né? Eu não sou o mais velho, eu sou do meio, mas desde lá eu sempre assumi esse papel de ser meio que o pai, né, da família, o cara que tenta ajudar, tenta auxiliar todo mundo. Uhum. Então eu sempre trabalhei para ajudar, desde molecão assim, já fui ajudante de pedreiro, já vendi manga e tal, e por aí vai. Então, eu dizia na época, eu dizia a galera assim, ó, se eu tiver que escolher entre a faculdade e o meu trabalho, eu escolho o meu trabalho, velho. Infelizmente, é um sonho para mim fazer a UFBA e tal, foi um sonho, foi 2 anos de pré-vestibular para passar, mas infelizmente eu preciso sobreviver, Uhum. né? Então, se eu tiver que escolher, eu vou escolher. Então, eu não consegui realmente viver essas experiências assim dos congressos, dos debates, dos eventos, exceto quando tinha alguma coisa à noite. Quando tinha alguma coisa à noite assim, aí a gente sempre participava, e que era sempre bem pouquinho mesmo que acontecia alguma coisa à noite. Sim. Mas a UFBA para mim também foi uma coisa assim, é um lugar, sabe, fantástico. Eu conto para os alunos assim, rapaz, eu cheguei na UFBA um dia, quando eu chego ali em Ondina, na RU, ali na frente da RU, a galera tinha colocado uma piscina e tava tomando banho na piscina, todo mundo de biquíni, de maiô, de sunga, né? Era um dia de sol, de verão. E a galera lá, velho, no pátio, em frente ao rio, em frente à biblioteca, tomando banho de piscina. Então, assim, esse grau, né, de liberdade, só uma universidade como a UFBA pode proporcionar, Verdade, né? E isso, verdade. para a construção do aluno, eu acho que isso também é importante.
Exatamente. Existe uma pluralidade que, lá dentro que é surreal, surreal. Que às vezes você não vai encontrar em outras, né, instituições privadas, por exemplo. É muito difícil, né, você encontrar isso, né? Exatamente. Mas e você como enquanto professor, né? Nós fomos os alunos que ouviram os nossos professores reclamar de ser professor, que ganha mal e tal, tudo aquilo que eu já falei, né? E eu sempre tive esse cuidado na sala de aula de nunca reclamar do meu trabalho, Uhum. né? Eu sempre nunca falei mal do meu salário, nunca falei que o meu trabalho era ruim. Eu sempre tive esse cuidado porque eu sempre achei que às vezes essas falas poderiam matar um possível professor que estava nascendo ali na sala de aula, né? Então eu sempre tive esse cuidado, eu sempre tentei ser na sala de aula, tento ser na sala de aula o professor mais feliz, mais alegre, mais espontâneo, mais para então, e por aí vai. E você, enquanto professor, como é essa sua vivência de sala de aula? Rapaz, hoje me sinto realizado enquanto professor, né? Hoje eu estou também dentro de uma instituição que valoriza de fato a nossa profissão e tudo mais. Mas já passei por muitos perrengues também, na vida como professor, né? Enquanto estagiário também. Hum, E, de certa forma, eu não sou também de estar é, falando mal da profissão, né? De estar dizendo que ser professor é a pior coisa do mundo, mas também não deixo de falar sobre as mazelas que nossa profissão passa, né? claro. Eu acho que o maior reflexo disso, por exemplo, é que a evasão nos cursos de licenciatura está enorme nos últimos anos, né? Então, uma galera tem deixado, não só deixado de ir para a universidade, né? Porque também é Também, uma problemática que está também. surgindo, né? Todo mundo quer De- ser TikToker. Exatamente. Então, o adolescente hoje, ele não tem mais tanta vontade de querer fazer o Enem, de passar na universidade, como no nosso tempo. Pra gente, não. A ideia era a universidade, diploma, concurso público, aquela coisa toda. E hoje a galera já não vê isso. Você fala, ah, você quer fazer faculdade? Não, né? Dá uma desanimada. Chega assim, Eles numa turma de terceiro ano, você fala, ah, gente, quem é que quer fazer aqui a universidade? Quase ninguém quer fazer. Ah, professor, faça um técnico e acabou, né? Para você ter ideia, lá no Poli, nós começamos a fazer campanha para os meninos fazerem o Enem. Porque teve um ano, em 2000, 2025, 2023, de o terceiro ano inteiro, de um turno, no turno da manhã, ou foi da tarde, não me lembro bem, mas o terceiro ano inteiro, se eu não me engano, acho que 3 alunos fez Enem, velho. E aí Imagina. acendeu o alerta para a escola, né? Então, a partir daí, nós começamos a fazer campanha na escola para fazer os alunos entender a importância de fazer o Enem, de fazer faculdade. Tem sido um cenário bizarro, né? Para a educação e para as outras profissões como um todo, né? Claro, é Porque verdade. o que é que a gente pode pensar das futuras profissões essenciais daqui a 10, 20 anos, né? Quantos veterinários, médicos, psicólogos, professores a gente vai ter, né? E a gente está vendo aí, também um dos reflexos é que ultimamente o governo tem feito, né, o pé de meia para estudantes de licenciatura como incentivo para a galera ir para a universidade, escolher um curso de licenciatura, poder estudar e tudo mais. Então, E mesmo é o que assim, preocupa, e né? eu vi uma matéria essa semana dizendo que, se eu não me engano, acho que era 27 mil vagas para fazer esse pé de meia para licenciatura, mas só preencheu 12 mil. Imagine. Mesmo para você ganhar um recurso, você não tem pessoas querendo, né, buscar curso, né? Exatamente. Então, assim, a gente vive realmente uma escassez, né? Um problema sério. E a gente precisa enfrentar isso. E assim, e é isso que eu tô falando assim, dessa ideia de você, de como é essa sua atuação, né, no dia a dia. Eu nunca deixei de tratar dos problemas da educação, que a gente sabe que eles existem, principalmente com relação ao professor, Uhum. né, ao profissional da educação. Mas o meu cuidado foi sempre de não tratar esse problema com os alunos, sempre deixar para tratar ele com os professores, com os outros colegas da profissão. Porque às vezes tem profissional que chega na sala de aula e, tô cansado disso aqui, eu vou mudar de vida, isso aqui não é para mim não, sabe? Sim. E aí você tem um moleque ali que tá pensando, caralho, poxa, eu gosto desse professor, velho. Quero ser como Eu ele, né? quero ser como ele, velho. Sim. Pô, mas só porque ele só fala mal dessa porra, dessa profissão, velho. Vou pra essa Exatamente. porra não, vou fazer outra parada, velho. Né? Então, assim, eu sempre tive esse cuidado, essa preocupação. Porque eu acho que a docência é uma coisa fundamental pra vida. Né? O professor, ele é foi um professor que me resgatou, pô. Sabe? Foi uma professora, a professora Talma, não canso de falar sobre isso. Eu era um moleque no Luiz Eduardo Magalhães,
Uhum. E que ela viu em mim potencial, sabe? Foi ela que viu o potencial em mim e falou: não, você é inteligente. E eu lembro que eu fiz uma unidade, eu fui péssimo em uma unidade com ela. Ela disse: não, essa não é sua nota real. Você não é aluno para essa nota. Eu vou te dar aqui, eu vou lhe aprovar. Acho que a média era 6, se eu não me lembro bem, era 5, alguma coisa assim. Eu vou lhe aprovar nessa unidade, mas na próxima eu quero que você vá e tire uma nota máxima. Uhum. Então, e aí me incentivava a fazer sociologia, antropologia, ela, professora Talma, hoje ela é vice-diretora do Colégio de Abrantes, do Colégio Novo ali, vice-diretora dali, professora de geografia. Então, eu sempre achei a docência uma profissão necessária, né? Que precisa ser mais respeitada, mais valorizada no nosso país, mas infelizmente a gente atravessa alguns bocados, né? Principalmente quando você tem essas a falta de um projeto. E aí quando você entra um governo como o do doido do Bolsonaro, que pega um caminho que está andado e joga tudo na lama, aí você chega outro governo para tentar reconstruir tudo novamente. Enfim, então essa é a nossa experiência enquanto professor, né? Sim. Mas você já deu aula em escola pública ou você só deu aula só no setor privado? Já tive, na verdade, foram duas experiências, né? Meu primeiro contato com a escola pública foi através da UFBA, né? A gente Sim, tinha um a escola. projeto de residência pedagógica. Então a ideia do projeto é que fôssemos para as escolas e colocássemos em prática nossas pesquisas, né? Na UFBA eu pesquisava sobre literatura negra, Sim, pensando na construção da identidade, né, desses estudantes. Então, quando a gente trabalha com literatura negra com os alunos da escola pública, né? Como é que funciona essa construção de identidade em relação aos autores brancos, né? Então, esse foi meu primeiro esse é o trabalho de contato, pesquisa, é um trabalho de pesquisa que você exatamente. continua com esse trabalho ainda, ou você Não. Parei, formei, tô formou? dando um tempo da UFBA, tenho um ano de formado, então tô dando um tempinho para pensar no mestrado, né? Ah, legal. E aí, foi numa escola Maria Odete, lá em Paripe. Então foi quando a gente começou a desenvolver, foram 2 anos, né? Do programa de residência. Aí eu formei e tudo mais. E o meu outro contato foi através do Universidade para Todos. Hum, Só que aí já é uma outra galera, outro né? Uma galera público, que, né? Quero exatamente, entrar que tá na lá, já tá universidade. querendo entrar numa universidade, então as aulas vão fluir de uma forma muito melhor. A estrutura que a gente, quer dizer, nas duas vezes que eu atuei na escola pública, eu tinha a universidade, né, para dar esses recursos, e a universidade para todos para dar os recursos. Então não dependia só da escola local para garantir os recursos para ter a aula, entende? Entendi, entendi. Então esses foram os meus únicos momentos em que eu tive contato com a escola pública. Mas você consegue dar mesmo assim, mesmo com esse contato, eu diria, pequeno, pouco e tal, para você fazer um comparativo, né, entre a escola pública, a escola privada, né, o aluno da escola pública, o aluno da escola privada, né? O que é que você... Eu acredito muito na estrutura, sabe? Eu acho que ambas têm muito potencial. A escola pública tem potencial, tem meninos crânios lá. O problema é que como é que ele vai desenvolver se ele não tá tendo o mínimo dentro da escola? Entende? Às vezes você quer fazer um trabalho que vai exigir uma impressão, mas cadê o papel? Eu lembro de uma vez que eu fui dar aula na escola e foi um choque pra mim. Só que tava chovendo muito. E tava chovendo dentro da escola. Tipo, tava, sabe, tinha muita pingueira e tudo mais. Pra mim foi. Pô, eu que vim de uma escola particular, né? A vida toda estudando de uma escola particular. Falei, meu Deus, tá chovendo, tá alagando dentro da escola e tal. Pros meninos era muito tranquilo Já viveu aquela essa realidade. experiência, né? Exatamente. Então, pensava também que se tivéssemos escolas públicas com estrutura melhores, teríamos rendimentos muito maiores, né, desses alunos. Poderíamos aproveitar os alunos muito mais, né, se de fato acontecessem essas boas estruturas Na escola na pública. escola pública. Eu também tenho esse sentimento de que a escola pública tem grandes alunos. Uhum, Eu acho que a estrutura, né? Não, quando eu falo até da estrutura, eu não falo nem só da estrutura física, a estrutura pedagógica, né? A forma de você pensar a escola pública acaba fazendo com que esses moleques se percam. A gente acaba perdendo muito potencial, sim, porque eu acho que essa estrutura, e aí quem pensa em educação do estado, do país e tal, das cidades, precisam refletir sobre isso, porque a gente precisa fazer uma escola para, principalmente, para a gente não perder as grandes mentes, né? exatamente. As grandes cabeças, os grandes alunos que têm potencial de fazer grandes coisas
para a sociedade no futuro. E Exatamente. eu acho que muitas vezes concordo com você que essa estruturação acaba meio que desperdiçando, né, essa inteligência, jogando fora, fazendo pouco caso dela, Sim, sim. fazendo pouco caso. O que a escola particular já não faz. Exatamente. Ela já, essa inteligência ela quer, até porque essa inteligência serve de comercial para ela. Exatamente. Então vai oferecer toda uma estrutura, né, para que porque no final o aluno acaba sendo a própria propaganda da escola, né? Então, é isso aí mesmo. Então é essa onda. Mas você cresceu dentro de uma família evangélica, Uhum. né, batista, estudou em uma escola adventista, mas o seu caminho geralmente foi o mesmo caminho dos garotos, das crianças que vêm de uma família cristã, onde os pais, você vai para a igreja, você vai ser cristão, você vai se batizar e tal. Ou tinha dentro da sua casa assim uma certa liberdade, uma certa autonomia e tal. Foi mais tranquilo. Eu lembro que. É porque desde muito pequeno eu era muito próximo de minha avó, então eu já ia pra igreja com minha avó. Entendi. E aí já ia, minha avó gostava de estar na igreja, gostava, né, do meu grupo da igreja e tudo mais. E aí eu lembro quando eu tive minha decisão de me batizar, né? E aí, manhã não era a favor. Minha mãe não, se dependesse dela, eu nunca teria me batizado. E talvez eu tivesse a escutado. Você não é mais evangélico, né, Oi? cara? Você não é mais, não é Não, não. mais, então. E aí, me batizei e tudo mais, aquela coisa toda. Passei muito tempo dentro da igreja, né? Hoje vou, retorno, mas como Como visitante, né? visitante. Exatamente. É, quando eu entrei na universidade, quando eu entrei na UFBA, e a culpa não é da UFBA, é importante salientar isso, porque todo mundo atribui sempre a É, UFBA como, sempre, né, né? esse lugar da perdição, mas não. A questão é que a gente vai desenvolvendo outras maturidades, né, outras perspectivas, e aí foi o momento que eu entendi, né, que o meu corpo não era mais necessário dentro da igreja. Na verdade, seria bem-vindo. E eu tive uma conversa muito franca com o meu pastor na época, para falar que eu estava me afastando das atividades eclesiásticas, porque eu, enquanto homem, gay, preto e tudo mais, falava: ó, eu não vou ser aceito aqui, por mais que eu, né, me vire em mil, faça mil coisas aqui, no final eu não vou ser o cara que vai ser bem aceito dentro dessa igreja, então não tem por que eu estar aqui também, né? Que é uma pena, né? Exatamente. E aí, opa, A Siri a Siri. querendo conversa hora dessa. E aí fui bem franco com ele, aí ele ainda tentou conversar, né? Não, mas você tem certeza disso, parará e tal. Falei, não, tenho total certeza disso. E é isso. Não carreguei nenhum trauma da igreja, graças a Deus, Que né? bom, né, velho? Converso com alguns amigos Que que bom, que sempre bom. tem alguma experiência ruim, mas na igreja, pelo menos na minha igreja, no meu núcleo, eu nunca tive nenhuma experiência ruim. E a família também foi tudo tranquilo É, também, né? de início, né, foi aqueles baques, Sempre né, dá porque choque. pense, eu que cresci na igreja, pregava na igreja, aquela coisa toda, aí de uma hora pra outra eu falo que eu não quero mais, então eu falava, o que é que tá acontecendo, parará e tal, tem certeza que é isso mesmo que você quer e tal, mas aí deu tudo certo, e aí hoje eu tenho uma família, tenho uma relação legal, né, com minha família, com a galera da igreja também, então é bem tranquilo. Que bom, né, velho? Que Sim, bacana que você conseguiu fazer uma trajetória, uma transição, né? Tranquila nesse processo. Porque geralmente para algumas pessoas é sempre muito traumático, né? Sempre uhum. muito, sabe, é um negócio de guerra, é um negócio, né? Mas no seu caso, Sim, que bom. sim, sim, Mostra a maturidade sua, também a maturidade da sua família, né? Dos membros da sua igreja, do seu pastor, então isso que é bacana. O ideal seria que a igreja pudesse comportar todas as pessoas, né? totalmente, Esse seria o ideal, seria a melhor coisa. Mas, exatamente. como não é assim, vamos seguir, né? Jogando o jogo da forma que ele é Uhum. jogado. Mano, o que é que a família representa pra você, mano? Alicerce, sabe? Base, tudo. Eu costumo, e né, nessa época de transição, eu costumava dizer muito aos meus pais que, independente do quanto o mundo lá fora fosse me atacar, porque a gente saía já preparado para travar uma batalha, né? A gente sai sem saber se vai voltar vivo. E isso pelas diversas opressões que nos atravessam, né? Então, mas eu falava que o apoio que eu recebia dentro deles era o mais importante, porque ainda que a galera no trabalho não aceitasse, ainda que a rua não aceitasse, chegar em casa e saber que eu recebi esse afeto, esse amor, esse acolhimento, né, do meu núcleo familiar, valia mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acredito que a casa e uma família, o apoio principal tem que estar ali.
Que se tiver ali, acabou, esqueça, tá? Tá preparado para qualquer coisa no mundo. Que bacana. E a fé? Você nasceu no núcleo evangélico, né? Provavelmente deve ser um homem de muita fé. Então você, o que a fé representa para você? O que é isso para você? O que é a fé para você? É, eu acho que minha relação com Deus ela não muda, sabe? Independente de toda essa trajetória, de todas essas experiências. Eu acredito muito nesse Deus, que ele é inclusivo, nesse Deus, né? Que ele é amor, como João vai dizer. Então, não acredito no Deus que vai estar nos excluindo ou nos afastando, né? Pelo que nós somos. Então, eu acho que Deus continua sendo Deus, sabe? Então, é isso. E a educação? É uma luta. É uma luta diária que a gente tem que estar travando aí, né? Pelos meninos, pela estrutura, né? Pela profissão, mas no final sempre acreditando, entende? Sempre acreditando, porque no final é o que a gente carrega para a vida toda, a educação. Então, construir a educação com um pensamento positivo mesmo, de que a gente vai chegar lá, que a gente vai mudar essa base, né? Que a gente vai construir um mundo melhor. Você se sente assim, se sente realizado? Você acha que você se encontrou no mundo? Poxa, eu me encontrei, né, esse é o meu lugar. Aqui eu sou feliz, eu tô pronto, sabe? Você se sente realizado, se sente completo? Ou você acha que lhe falta ainda alguma coisa na vida, cara? Me sinto, e a minha realização, e essa realização chegou na minha primeira experiência como professor, foi quando eu trabalhei no Quilombo. Porque não existe, eu acho que não existe coisa mais gratificante quando você conversa com os seus, sabe? Então, quando você tá ali trabalhando com Carolina Maria de Jesus em sala de aula, e a galera começa a se ver nos escritos da Carolina, sabe? Você vê que tem um significado ali. Tá rolando alguma coisa em sala de aula, entende? A experiência que eu tive também na Universidade para Todos, quando eu trabalhava as obras literárias e a galera pegava, sei lá, escritos de Conceição Evaristo e relacionava com as vivências deles, sabe? Falava, não, é isso, é para isso que eu tô fazendo educação, é para isso que eu estou numa sala de aula, para eu transmitir conhecimento para os meus, entende? Então, esse é o momento que eu me sinto realizado, entende? Quando eu vejo que o que eu tô passando não tá distanciando do que eles são, né? Eles estão se vendo, estão produzindo conhecimento a partir daquelas experiências. Irmão, quero agradecer a você por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui no Nós. Vai ser um papo leve, né? Sereno. Um papo maduro mesmo, de verdade. Um papo bem Que bom. maduro. Gostei pra caramba. Para mim é uma alegria imensa ter você aqui na nossa cidade, como professor, um jovem negro, né? E que está trazendo a sua bagagem, a sua experiência para poder ajudar os nossos garotos, a nossa molecada da periferia da nossa cidade, que precisa de cada vez mais profissionais, mais pessoas como você para poder ajudar. Fique à vontade, tem essa câmera aí, se você quiser mandar um recado, falar com alguém, agradecer a galera, e aí já é com você agora. Agradecer meus pais, né, por estar aqui, principalmente, né? Agradecer a todo mundo pela audiência, por quem tá assistindo. E é isso aí. Se conta por aí, né? E pronto. Galera, recebemos aqui meu querido amigo, professor Gilmar Figueiredo, pesquisador, ele que gosta de correr, né? É atleta também. Então, assim, foi um papo incrível, um papo inspirador. Eu estou muito satisfeito pelo que a gente conversou aqui. Espero que vocês gostem também. Então, vocês já sabem que aqui o Nós é assim: é história, é emoção, é inspiração. Tamo junto, até a próxima. Aqui é política, é história, é emoção. Obrigado. Aqui é nós. Papo sereno, né? Fala assim, ele